este detalhe que foi publicado pelo Fantástico da TV Globo, de que o Rony Lessa, ele diz que matou Marielle por promessa de chefiar uma nova milícia no Rio de Janeiro. Então, isso é uma estratégia muito antiga. A milícia sempre se baseia nela. Ela está calcada numa ideia de uma ocupação urbana. E essa ocupação urbana, ela já mapeou aquela região, mapeou as pessoas que têm interesse de ir para ali. Normalmente tem fluxo migratório muito forte vindo de outros estados fora do Rio de Janeiro, mas dentro do próprio estado do Rio também tem esses fluxos. Então, é toda uma construção de uma ocupação urbana que vai ser gerenciada e construída a partir dos interesses de grupos políticos. E a estrutura miliciana sempre se valeu disso, lançou mão disso. Então, ela vai garantir para você uma espécie de urbanização miliciana, ou seja, você vai ocupar aquele terreno, você vai conseguir aterro para botar no seu terreno para construir a sua casa, você vai comprar o material de construção junto com as empresas controladas pela milícia, os serviços de água, gás, luz, tudo isso passa a ser controlado também pela estrutura miliciana, ou seja, você está num padrão de controle total da sua vida, toda a sua renda que você ganha pelo seu trabalho vai escoar diretamente para as mãos dessa estrutura miliciana e você vai ganhar os benefícios disso e, ao mesmo tempo, você vai garantir para essas pessoas que controlam ali uma fonte de renda eterna, porque você vai estar ali nesse território, você vai construir sua casa, sua família também vai continuar nessa estrutura, isso se amplia cada vez mais, ali vai ser uma fonte de votos permanente para aquele grupo miliciano, eles vão surgir como benfeitores, então eles surgem naquele cenário. Se o Lessa tivesse obtido essa promessa que ele diz, ele seria o novo dono daquela área, daquele pedaço todo, para ele escoaria dinheiro, poder político e toda forma de controle territorial em cima dessas populações. Então, isso é uma estrutura que sempre existiu. O Rony Lessa seria apenas mais um miliciano a montar essa estrutura, e ela continua sendo criada. Ela sempre chega notícias de novos locais, novas áreas aonde está sendo criado e montado. Que ele fala, era muito dinheiro envolvido, eu estava sendo chamado para ser um sócio. E aí ele fala uma quantia vultosa de 20 milhões de dólares. É uma coisa assim inconcebível que hoje daria 100 milhões de reais. Então como é que funciona isso? A milícia vai se multiplicando, vai criando outras? É uma coisa assim de da gente ficar escandalizado, né? Normalmente não é só uma que opera, né? Normalmente são acordos entre vários donos, e pode ser então que o Lessa entraria como um desses donos. Eles é que vão estabelecer os acordos, depois eles terão os gerentes deles, esses gerentes vão operar por negócios e por áreas onde eles estão colocados. Então, é uma estrutura complexa, eles se reúnem de acordo com o nível hierárquico deles, então tem os donos, tem os gerentes por área e tem os que estão no chão da rua operando tudo isso. Operam com cada ramo de negócio, operam com a estrutura armada de contenção e segurança. Eles têm toda uma organização e normalmente funciona mais de um grupo em acordos. Às vezes os acordos não funcionam, e aí você vai ouvir falar de mortos e assassinatos em função de confrontos, e às vezes esse acordo vai funcionar e vai permanecer com uma espécie de consenso entre eles de como vai funcionar ali. E é uma soma muito vultosa, porque ela é uma promessa de muito dinheiro ao longo do tempo. Pode ser que inicialmente você não tenha essa movimentação toda de grana, mas quem oferece esses 20 milhões de dólares, ele também vai receber alguma coisa a partir daí. Ele vai ter, digamos assim, monopólios, ele vai ter contratos fechados e acordos fechados do que ele também vai receber nisso. É algo mais complexo. Talvez a geração total do dinheiro ao longo do tempo vai chegar a esse valor que está sendo falado aí. Não sei se isso é obtido logo no começo, mas com certeza são valores dessa monta. Quando a gente vê estruturas milicianas em pleno funcionamento, as informações que nos chegam são de valores muito grandes. Vem por extorsão, vem por mercados monopolizados, vem por serviços controlados e também monopolizados, vem por venda de voto.
tudo que você possa imaginar, venda de terrenos, de imóveis, múltiplos, é uma urbanização inteira controlada pela milícia. Então, de fato, a gente não tem ideia, né? A gente não lida com esses valores, mas pelo que eu sei, pelo que eu estudo, são valores dessa monta mesmo. O Rony está apenas expressando algo para Eu nós. sempre falo que esse crime, ele é o crime político mais importante da história recente do Brasil, né? Se a gente for pensar aí desde do período da redemocratização, o crime da Marielle é um crime de maior importância histórica aqui dentro desse período. Então, assim, à medida que essa investigação avança, em que a gente avança com relação às informações, que a gente tem esse retorno, né, essa entrega da investigação, das autoridades, é sempre positivo. Então, ainda que doloroso, ainda que difícil de lidar, pessoalmente, como uma sobrevivente desse atentado, ainda que doído, é necessário, é urgente e é positivo que se cheguem essas informações. Os 5 primeiros anos, a gente não só não viu o Estado cumprir o seu dever, né, de tratar esse crime da maneira que ele deve ser tratado, né, sem dar a devida importância. Pelo contrário, a gente viu foi uma desqualificação do atentado, enfim, lamentável demais, né? A gente teve aí uma mudança muito nítida, de uma virada muito grande. Foi isso, foi preciso mudar um governo para que esse crime tivesse a atenção devida, assim, né? Nem mais nem menos, a atenção que ele deve ter, né? Então, sim, pensando agora nesse último ano, o que a gente teve de avanço né, é realmente muito positivo, assim.